Não é ressaca da festa, não, porque eu não comi nada. Você vai dizer, aí o padre estourou as bórnias. Não, vai estar com uma ânsiazinha, parece assim que você vai desmaiar, mas não vou não. Então hoje cedo eu pedi para ele fazer o culto, fazer a celebração, e me disseram que ele fez mais bonito do que eu. Então acho bom você não fazer mais, faz favor. Obrigado, viu? Aí eu fui descansar mais cedo, e agora os coroinhas disseram, padre, dá um presente para nós, não prega nada. Eu falei, não, eu vou pregar, eu desmaio, mas prego, é ou não é? Hoje é o dia da Sagrada Família. Eu expliquei no começo por quê. Por causa da revelação, quer dizer, nós celebramos no Natal, e quando terminou o Natal, que foi antes de ontem, então ficou muito claro que Deus se manifestou no nosso meio através do menino Jesus. Mas esse menino não veio assim, voando do alto dos céus, ou no arco-íris, ou numa bolha de sabão. Ele totalmente encarnado numa família. A geração pode ser milagrosa, misteriosa, mas ninguém sabia. Ele se apresentou para nós, para a humanidade, como uma criança, como outra qualquer, igualzinho em tudo, até na morte, menos no pecado. E ele teve uma mãe que o gerou, que deu à luz, e ela, esposa de um pai, de um marido que foi o referencial masculino para a personalidade de Jesus. E eu já falei várias vezes, e eu gosto de salientar, e vou falar mais uma vez. O caráter de São José foi tão forte no menino Jesus, embora ele não tenha uma só frase escrita de alguma coisa que ele disse, mas a gente olhando bem em José e em Jesus, nós vemos que a castidade que Jesus viveu totalmente a sua vida toda como um homem másculo, trabalhador, operário, carpinteiro, amigo das mulheres, amigo das crianças, dos jovens, mas de uma integridade sem comentários. É porque ele aprendeu dentro de casa com José, que nós acreditamos que foi aquele marido casto, que ninguém melhor do que ele para saber com quem ele estava casado. Que o anjo apareceu para ele e disse, José, volta, porque ele tinha fugido, todos nós sabemos disso. Eu sempre menciono isso com dor no coração, porque São José é tão querido, é tão amado nosso, e ele teve, eu diria, esse episódio, não vou adjetivar com nenhum tipo de qualificação, mas ele teve esse episódio. Ele, quando viu Maria voltando de Jerusalém, onde ela foi servir Isabel, a prima, que estava grávida, ficou lá 3 meses, a criança nasceu lá e ela voltou para Nazaré, e quando ela chegou, ela estava com uma barriguinha, ela estava grávida de 3 meses, e ele, quando viu, todos vocês conhecem, está no Evangelho, não é nenhum segredo, nem é uma das minhas especulações, que eu adoro colocar cenas na Sagrada Família, cenas que eu imagino que são viáveis, possíveis, cabíveis. Não, isso está escrito em São Mateus. José fugiu, abandonou-a, largou Maria, sem dizer nada, porque ele a amava demais e não queria levá-la a julgamento. E todos vocês sabem que uma mulher adúltera, naquele tempo, era condenada a morrer apedrejada, e ele não queria ver Maria sendo lapidada em praça pública. Então ele fugiu, ele foi embora, ele não quis ver.
Naturalmente iam dizer, está vendo, ali engravidou, fugiu, ela não é culpada, iam ter uma contemporização com ela, embora ela fosse sofrer muito, porque imagine se hoje uma mãe solteira paga caro o seu ato, imagine há 2000 anos atrás, naquela sociedade patriarcal, machista. Mas ele fugiu, e o anjo apareceu para ele em sonho, e disse, José, não temas, você não sabe quem que está na barriga dela, é filho de Deus, é obra do Espírito Santo, e você foi escolhido para ser, estou falando com as minhas palavras, né? Você foi escolhido para ser o pai do Filho de Deus nessa terra, você tem uma missão. E ele volta, então, aqui sim, eu fico imaginando o diálogo dos dois, ele voltando, pedindo desculpa, explicando o que aconteceu, e ela aceitando, eu diria até, tipo que perdoando, e querendo, porque ela o amava, por isso que ela se entregou tão docilmente ao pai, porque ela sabia que o noivo dela, o prometido dela era José, o justo, o santo. Então os dois sabiam quem era aquela criança, os dois sabiam quem era Jesus. Então eu tenho a impressão que José, mais do que ser pai, mais do que ser o provedor, mais do que ser o arrimo, mais do que ser o defensor, mais do que ser exemplo, eu sinto que ele adorava o menino, mas não nesse sentido psicológico ou afetivo que a gente fala, eu adoro a Maria Júlia, não, adorava mesmo, seu Deus. E ele foi essa presença que marcou o menino, tanto que o menino, Jesus, tipo que conversando com eles, depois de adolescente, depois de grande, ele dizia, eu quero ser igual ao meu pai. Eu já falei para vocês várias vezes, que tem uma autora americana chamada Anne Rice, que ela escreveu uns 3 livros de ficção, são livros leigos, não são canônicos, não é Bíblia, mas ela escreveu uns 3 livros sobre Jesus. Ela teve uma fase de Jesus, agora não está em fase nenhuma, mas ela teve depois uma outra fase que foi assim, menos empolgante, escrevendo sobre vampiros, porque teve uma época aí que estava em moda os vampiros, lembra? Crepúsculo, o Robert Pattinson, e enfim. Então ela escreveu também, lindos os livros, mas esse eu não li. Mas ela escreveu 3 sobre Jesus, e num dos livros, ela foi extremamente ortodoxa, extremamente fiel a Jesus. Mas ela, que nem eu, ela inventava, ela imaginava. Então tem uns diálogos de Jesus e Maria, a mãe, Maria dizendo para Jesus. E há quem diga que tudo isso é meio que embasado nos apócrifos, quer dizer, seriam livros respeitáveis, embora não canônicos. E Maria falou para Jesus, conversava com Jesus, sobre uma tal de Abigail, que era uma menina de Nazaré, linda, amiguinha ali, colega de Jesus, frequentava a casa de Jesus, e Maria dizendo, como é que nós fazemos? Essa menina está apaixonada por você. E Jesus dizia, mãe, a senhora sabe, eu tenho uma missão, eu também gosto muito dela, mas eu tenho um outro amor, que somos nós. Por isso que ele disse, né? Existem aqueles que se fazem como eunucos por amor. Esse foi o substantivo que ele usou, por amor ao reino de Deus. E nós somos o reino de Deus. Então, por nos amar,
ele queria assim como que nos desposar, e não podia ser de Abigail. E ele deve ter dito, eu sei que vai ser difícil, tem sido difícil, porque Jesus era um homem normal, foi tentado, vocês lembram? Isso é bíblico, está lá no Evangelho, 3 vezes pelo demônio. Ele deve ter dito, eu sei que é difícil, estou sentindo na carne, mas se o papai, se São José, vive isso, eu também posso. E São José deve ter, estava lá atrás, na oficina, deve ter dito assim, yes, entendeu? É isso aí, eu estou cumprindo minha missão, eu estou sendo o exemplo que Deus queria de mim. Então vocês vejam como a família, e tudo isso acontecendo lá há 2000 anos atrás, e as leituras de hoje, que parecem que foram escritas ontem, eu não vou me ater ou me demorar nas 2 leituras, porque eu queria falar o menos possível, que é muita coisa que eu gosto, eu ficaria falando a noite inteira. Mas o que mais me empolga nessas leituras de hoje é a primeira leitura tirada do Eclesiástico. Para vocês terem uma ideia, o Eclesiástico foi escrito no tempo da dominação grega. Então, há quase 3 mil anos atrás. E você veja que tem entre todas aquelas orientações que nós ouvimos, quem que fez a primeira leitura? A Mara Emerick. A frase que me encanta é essa: filhos, ajude seu pai, respeite seu pai, venha em socorro, em auxílio de seu pai e de sua mãe, né? Mesmo quando eles estão perdendo a consciência, escute, parece que é hoje, quando tantos de nós, a Irani tem uma mãe que está completamente esclerosadinha, mas reconhece, você vê o carinho com que os filhos todos, e a Irani e o genro, o Almir, vão lá, visitam Dona Dazinha, graças a Deus ela me conhece ainda, porque é o padre, né? Embora esteja quase 1 ano sem ir vê-la, porque nós estamos na pandemia, mas é isso, quer dizer, parece que o autor do Eclesiástico está vivendo nos dias de hoje, em que um dos maiores desafios da nossa sociedade, da nossa família, é exatamente esse cuidado com aquele que está perdendo a consciência, perdendo o juízo. E o autor diz, não hesite em ajudar, porque você terá a paga, você vai ter a resposta, e todas as outras recomendações. Então vocês vejam que são escritos que foram escritos, como eu dizia ontem, no sentido de chamar a atenção da família, chamar a nossa atenção. E depois a segunda leitura perfeita também: maridos, cedem solícitos, não sejam violentos. Olha, parece que ele está assistindo o que nós estamos vendo hoje. Mulheres, sejam solícitas aos seus maridos. Então vocês vejam que essas leituras que foram escritas há tanto tempo atrás são presentes, porque é mensagem para nós. Então eu não vou ficar fazendo análise da sociedade de hoje. Hoje assisti umas 3 missas agora de tarde na televisão. Canção Nova, o Pai Eterno, e acho que foram 2 só. E vi a pregação, os padres maravilhosos, mas chamando a atenção, mostrando a sociedade de hoje, e gritando contra tudo isso que está acontecendo. Eu disse, não, eu não vou falar, eu quero mostrar a solução, porque mostrar o problema, todos vocês, não precisa nem eu falar, vocês estão vivendo, mais ou menos vocês estão vendo.
às vezes na própria carne, a dificuldade que tem sido hoje ser família cristã. Mas aí eu quero voltar às leituras para dar um desfecho. A leitura do Evangelho que o diácono leu para nós é aquela famosa cena do Simeão, da Ana, aqueles profetas antigos, envelhecidos. Simeão ficava no templo quando Maria foi levar o menino no 40º dia para ser apresentado e resgatado, porque vocês ouviram a leitura. A lei de Moisés dizia: todo filho mais velho tem que ser consagrado a Deus. Mas os levitas, os descendentes de Levi, que eram os sacerdotes, que eram os ligados à religião, esses ficavam mesmo. A mãe levita ficava com a criança enquanto ela amamentava. A criança ficava independente, ia para a yeshivá, os mais velhos, primogênitos. Yeshivá é o nome hebraico para o seminário que eles tinham. E lá eles eram preparados para serem os sacerdotes. Mas a lei dizia: quem não é levita, quem não é descendente de Levi, e no caso Jesus, que Jesus era descendente de quem? De Judá. Ele era da família do rei Davi, o rei Davi era de Judá. Aqueles 12 filhos de Israel, vocês lembram, né? Os nomes dos 12. Então, os levitas ficavam no templo e os outros podiam voltar para casa. Mas tinha uma cerimônia de resgate. Então, o pai e a mãe, no 40º dia. Por que 40º? Porque quando terminava a dieta, vocês mais jovens não sabem o que é isso, mas antigamente, várias das senhoras que estão aqui obedeciam a dieta, dava à luz, ficava 40 dias de resguardo. E quanto mais antigo, mais séria era essa dieta. E algumas não tomarem nem banho geral, não podia ligar o chuveiro, que podia pegar uma corrente de vento, podia pegar uma galopante, pegar uma tuberculose, uma pneumonia. Só no 40º dia, isso tudo vem da Bíblia. Tanto é que a palavra quarentena vem desses 40 dias. Hoje é claro que a quarentena nós estamos em quarentena há 1 ano, não é mais 40 dias. Mas a palavra ficou 40, quarentena, em observação. Então a mulher dava à luz, ficava 40 dias de dieta, e no 40º dia ela ia com o esposo e a criança para o templo, não era na sinagoga das cidadezinhas, não, era lá em Jerusalém. E ela então podia, com o pai, apresentar a criança e tirar a criança, resgatar a criança. E na lei de Moisés dizia: os ricos vão dar bois, touros, vacas, ovelhas, carneiros, que eram coisas caras para o sacrifício. E os mais pobres, está escrito no Evangelho de hoje, levavam um casal de pomba ou de rolinha, que também eram sacrificados. São José levou as rolinhas, certo? Numa gaiolinha. E há uma cerimônia bonita, em hebraico se diz Pidion Ben Ra. Ben, em hebraico, significa filho, é o resgate do filho, em que o sacerdote pegava a criança, o primogênito, fosse de que tribo fosse, e aí o pai dizia: eu proponho uma troca. Então o sacerdote recebia, tinha quase que era um balé de entrega à criança, de entrega à oferta, e ele podia voltar para casa, como Jesus está escrito, voltou para Nazaré, onde crescia em obediência, em sabedoria, em fortaleza, em idade. E a mãe, ato contínuo, ia para uma sala especial do templo para o mikvá, em hebraico. Mikvá significa o banho purificatório, porque como ela tinha se
envolvida com sangue, porque todo parto representa o contato com sangue. Então, mesmo Maria tendo dado à luz de maneira virginal, porque nós acreditamos que Maria deu à luz a Jesus como qualquer mulher, mas ela não teve trabalho de parto, dor, berro, grito, como a gente vê no cinema, na televisão, porque eu nunca vi uma mulher dando à luz, inclusive na minha casa, eu sou caçula, então eu não vi nenhuma criança nascer lá em casa, mas vocês sabem que é trabalho de parto. Maria deu à luz, mas ela não podia ter dor, porque veja bem, a dor é um castigo de Deus que falou lá para ela: você vai agora dar à luz com dor. Maria não tinha pecado, Maria foi isenta desta dor, mas ela deu à luz. Porque eu sempre cito isso, é desnecessário, mas eu sempre cito minha mãe, por exemplo, que é da escola antiga. Ela achava que não, quando foi para Jesus nascer, a mamãe fazia desse jeitinho assim, foi plim, e o menino Jesus apareceu na manjedoura. Se ele nasceu de plim, ele não é homem, porque para ser homem tem que nascer das partes da mulher, tem que ser dada à luz. E ele nasceu como qualquer criança, mas Maria era especial, ela era imaculada. Então ela não precisava ir ao templo, nem para resgatar a criança, muito menos para o banho purificatório que ela tomou, o mikvá. Tanto que eu sempre cito isso, a gente contempla isso no terço. Quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Que inclusive eu, quando era criança, muito religiosinho, muito santinho, e eu rezava, naquele tempo eu rezava o terço e acompanhava, eu ficava muito bravo de dizer, eu queria que tirasse isso, que purificação de Nossa Senhora, pois ela é pura, mas ela, agora que vem a palavra final para eu terminar, mas o grande mérito de Maria, em toda essa descrição da entrega, do resgate, da oferta, do banho purificatório, tudo isso mostra a obediência, eu diria que essa é a palavra-chave da missa de hoje, a obediência de Maria e de José às leis de Moisés. Olha, ela fez a circuncisão, ela levou o menino no 8º dia, que nós vamos celebrar agora, dia 31 e dia 1º, a circuncisão do menino. Ela levou o menino para o bar mitzvah, com 12 anos, aquela cerimônia em que o menino ficava adulto, foi quando Jesus ficou no templo, ela levou. Porque ela podia dizer para José, nós não precisamos, nós somos testemunhas de que esse menino é Deus. Não, ela ia e obedecia. Ela levava todo ano o menino para o templo, para a Páscoa, ela era obediente, tanto que ela começou a vida dela dizendo, seja feita a vossa vontade, fiat voluntas tua, e ela nos ensinou isso a vida inteira, até nas bodas de Caná, olha, façam tudo o que ele vos disser. A vida dela foi fazer a vontade de Deus. Então eu volto, depois de passar por esse exemplo da missa de hoje, a uma meditação. Por que nós sofremos tanto em família, com todos esses problemas que nós vemos hoje, principalmente na família, no casal, na vida conjugal, por nossa desobediência? Nós rompemos com essa entrega, com essa fidelidade, com essa adesão, com essa docilidade à lei de Deus. E nunca estivemos tão longe. Então é isso que eu disse, não vou ficar listando os problemas, porque vocês sabem. Vocês estão passando por isso. Quantos de vocês que estão sofrendo isso? Com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o marido ou com a esposa,
porque nós rompemos essa entrega que José e Maria tinham, fizeram, viveram e por isso foram felizes. Pronto, é isso que eu queria dizer. Nós precisamos descobrir, nós enquanto padres que somos os pregadores ou os catequistas, né? Nós igreja hierárquica, nós igreja doméstica, nós povo de Deus, precisávamos redescobrir o segredo dessa fidelidade para a felicidade de nossos, principalmente jovens, que estão perdidos, que estão sem modelo, tanto na família, tanto na casa e agora na sociedade, que nem escola tem. E não é Brasil, é o mundo. Não temos nem liderança, não temos nem governantes, não temos nada. Não sabemos a quem obedecer, quem seguir, porque isso já vem vindo. E aonde que nós vamos parar? Eu diria, nós temos a solução. Não é esperar isso de governante nem autoridade. Nós temos a solução na nossa casa, com a nossa prole, com aqueles que Deus confiou para nós. É seguirmos a lei de Deus, que é uma lei doce. Ele disse: amai-vos, e é o que nós queremos, todos nós, eu sempre insisto nisso, todos nós desejamos amar, sermos amados. É tão gostoso viver o amor, pois nós conseguimos até isso, romper com esse amor, viver o desamor. Sinônimo de desamor na linguagem teológica, na linguagem de igreja, desamor é pecado. E nós optamos pelo pecado lá na origem, e já fomos assumindo toda a consequência. E Jesus veio para consertar. Ele disse: olha, passou, pecou, tudo bem, agora vamos voltar para a nossa vocação, vamos voltar para aquilo que nós fomos criados, vamos voltar a assumir a nossa identidade, que é o amor. Então que a gente pense muito nisso, que a gente ore, que a gente tente, para que quando ele voltar, esse menino, quando voltar, homem, com majestade, com todo o poder, ele nos encontre fiéis, felizes e fiéis, para que mereçamos então entrarmos na família divina, podermos fazer parte da sua família, vivendo com ele, na sua residência, na sua casa, no lar de Maria e de José, que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,